Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio Dominador. Sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciai, hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vozes eis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai o vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dá-lhe real louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Irmãos, ainda em pé, vamos realizar a leitura congregacional, que está em Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Vamos ler na projeção. Leitura congregacional. As profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem fez o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para ser determinado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. De joelhos dobrados, oremos em prol dessa escola bíblica.
Amém. Graças a Deus. Então hoje nós estaremos estudando, a lição de número 6 dessa série de lições Simplesmente Igreja. E o título da lição é Uma Comunidade Adoradora. Amém? Nós convidamos para isso o irmão Moacir dos Santos, que estará realizando o desenvolvimento desta lição. Paz do Senhor, irmãos. Vocês sabem que eu gosto de passar lição. Mas hoje eu convidei a diaconisa Alice, que será nosso ministro de lição hoje. Para tanto, convido a senhora a vir à frente, ministrar a lição para a nossa igreja. Que Deus a abençoe de forma maravilhosa e que a senhora, com a sua visão não de tribo, mas visão de reino, seja usada por Deus nesse momento, nesse estudo, no desenvolvimento dessa lição. A palavra é sua. Paz do Senhor, igreja. Digo a vocês que eu tô nervosa, viu? Passar a lição. Porque tudo aquilo que a gente vai falar de Deus deve ser fácil para nós. Mas a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade de falar de um Deus que é poder, de um Deus que é milagre, de um Deus que faz tudo por nós. Como foi o final do versículo que nós lemos. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. A lição de hoje fala sobre uma comunidade adoradora. Nós somos uma comunidade adoradora. Nós adoramos a Deus, Deus poderoso, Deus santo, esse Deus que fez todas as coisas. Sem Ele nada somos. Nós começamos a nossa adoração ao momento em que nós levantamos e estamos com vida, podemos dizer: Senhor, obrigado por me dar mais um dia para poder contemplar as obras do Senhor. Que pelo nosso trabalho, pelo aquilo que nós fazemos, nós não conseguimos ver a grandeza de Deus. Que apesar de nós estarmos ali sem foco naquilo que Ele faz, Ele está fazendo tudo. Ele continua realizando tudo, mesmo sem nós estarmos olhando. Porque existem poucos, privilegiados, que podem sair pelo mundo vendo as coisas grandiosas e maravilhosas que Deus fez. São rios, cachoeiras, florestas, fauna e flora de todo tipo, E nós muitas vezes a gente vê por uma reportagem, por uma foto, e a gente se encanta. Você imagina você estando lá. E mesmo sem o ser humano estar lá, Deus está cuidando daquilo que Ele fez. Porque Ele projetou, Ele fez tudo e Ele cuida de tudo. A Bíblia diz que Ele cuida dos mais pequeninos seres. Mantém com vida, dá aquilo que eles precisam e mantém a vida na terra. Mas Ele escolheu a nós, seres humanos, para podermos render graças e louvores a Ele. O homem foi feito para adorar a Deus. E muitos de nós, muitas vezes, deixamos de fazer isso. De louvar, de engrandecer, de reverenciar a esse Deus poderoso, que é um Deus tremendo. Deus que faz maravilhas, Deus que vai buscar o ser humano onde ele está. No mais longe que ele acha que está de Deus, mas Deus está ali. Porque mesmo se eu for ao mais profundo abismo, ou se eu quiser subir na mais alta montanha, Deus está lá. Deus está em todas as coisas. E nós vamos falar sobre a adoração. O objetivo dessa lição é mostrar ao estudante da Bíblia, através das igrejas do Novo Testamento, o que significa ser uma igreja adoradora, enfatizando que a adoração deve ser a vida da igreja refletida em seus cultos coletivos. Irmãos, eu gosto muito do Velho Testamento.
Eu gosto muito do Velho Testamento. Porque eu vejo ali as coisas grandiosas que Deus fazia. Os milagres que Ele fazia ali, mostrando as coisas que Ele era capaz de fazer. As pessoas muitas vezes estavam sem saída, Deus ia lá e mostrava. Mas para isso, precisava o quê? Confiar nele. E eu vejo a história ali se fazendo, com aqueles milagres, com aquelas coisas que faziam. Eu fico maravilhada em ver como Deus cuidava das pessoas que Ele separava para Ele. E daí vem o Novo Testamento com Jesus ali, mostrando, fazendo, e as pessoas não crendo. Eles acreditavam que aquele Cristo poderoso não era aquele que eles estavam esperando. E só foram reconhecer isso depois que perderam. Não é? Como muitos dizem, né? Só vai dar valor depois que perde. Quando Jesus morreu, eles falaram: nossa, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas já tinham feito de tudo, né? Pecado contra Ele, blasfemado contra Ele, feito coisas terríveis. Aí quando Ele morreu, disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas depois de Jesus morto, para mostrar a grandeza desse Deus, Ele ressuscita e faz maravilhas maiores ainda. Aí vem os seus discípulos continuando, e graças a Deus que eles continuaram, que Deus deu essa graça a eles, deles continuarem, e esse evangelho vinha andando, até chegar até nós. Quão grande é o nosso Deus, que manteve pessoas para trazer o evangelho até nós. E aqui nós estamos, adorando a Ele com as nossas orações, com os nossos testemunhos, com as nossas vidas, louvando a Ele na igreja, louvando Ele em casa, no trabalho, nos livramentos que nós recebemos, porque às vezes acontecem coisas assim tão rápida que às vezes a gente leva até um tempo para dizer: Senhor, obrigado pelo que o Senhor não deixou acontecer. E nós estamos aqui, nesta terra, para adorar a esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso que está aqui. O texto básico diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve-o, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por mais que passe o tempo, Deus está no controle, Ele está no domínio de tudo. Pense por alguns instantes qual é o principal motivo da existência da igreja. Certamente você pensou em várias tarefas importantes, como ensinar, evangelizar, cuidar dos necessitados, edificar os santos, orar. Tudo isso está correto, porém seria alguma dessas a razão primeira da existência da noiva de Cristo? Você pode até ficar surpreso, mas nenhum dos itens mencionados pode ser considerado o propósito fundamental da existência da igreja. Ela foi estabelecida para glorificar a Deus. Aleluias! Esse é o seu propósito fundamental, glorificar a Deus. Sim, em essência a igreja é uma comunidade adoradora. A adoração precede qualquer outra missão e é a responsabilidade mais importante da igreja. É claro que esse aspecto da missão não tira a importância dos outros, contudo, todos devem ser feitos também por esse motivo básico, para que Deus seja glorificado. É básico, né? Deus tem que ser glorificado, Deus tem que ser adorado. Deus, Ele nos fez para adorarmos a Ele, né? Básico, adorar a Deus. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Ele nos fez para a sua
para adoração a Ele, nada mais. Mas muitos seres adoram a Deus, acho que melhor que nós, porque eles não têm nada e agradecem. Outro dia acordei, não tinha amanhecido ainda, passarinho cantando. Falei, Senhor, mas nem amanheceu, o bichinho já está agradecendo, né? Acordou já agradecendo a Deus, louvando. E nós esquecemos disso. Levantamos correndo, atrasado, vamos para o trabalho e chegamos à tarde estressado, cansado, e perde tempo com coisas que não engrandecem, e vamos dormir, e muitas vezes nem colocamos diante de Deus para agradecer. E Deus está aí. Deus está. Ele não precisa. Nós precisamos dele. E nós temos que engrandecer esse Deus, porque nós fomos salvos do mundo. Fomos salvos. Nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque quantas pessoas que muitas vezes precisam, que necessitam e não sabem a quem recorrer. Quantos deuses falsos tem por aí? E as pessoas fazem coisas terríveis, tentando agradar a esses deuses. Nós não precisamos fazer nada terrível para agradar a Deus. Nada. Nós não precisamos fazer coisas que muitas pessoas fazem para agradar o seu Deus, aquele Deus que de pedra, aquele Deus de madeira, aquele Deus de papel. Eu servi, irmãos, a um Deus de papel. E eu sinto vergonha. Mas mesmo eu estando servindo aquele Deus de papel, no meu íntimo, Deus me incomodava. E eu muitas vezes, durante 20 anos, eu servi aquele Deus de papel. E muitas vezes eu me rebelava contra aquela seita. Eu falava, não, eu não vou mais. Porque eu não sei o que eu estou dizendo, não sei o que eu estou fazendo, porque as orações eram feitas todas em japonês, a leitura era feita em japonês. Eu falei assim, eu não sou japonesa, eu não sei o que está dizendo, que eu preciso que isso se fosse traduzido em português para eu poder falar, mas não era, era tudo escrito em japonês. E eu falava assim, eu não sei o que eu estou dizendo, então eu parava de ir, eu não ia. E muitas vezes eu ia escondido na igreja evangélica. E lá eu via a diferença das pessoas que serviam a Deus. Até que um dia, Deus me deu coragem de dizer, não, eu não quero mais. Eu não vou mais. E daí eu procurei uma igreja e comecei a ir. A alegria daquele povo louvando me contagiava. Eu passava em frente, aquele povo cantando, aquele povo adorando. Eu falei assim, mas como é que pode essas pessoas sentirem tanta alegria e eu só senti tristeza? Porque eu só sentia tristeza. Aí, quando eu decidi, falei assim, não, eu não vou mais fazer isso para esse Deus de papel. Eu vou procurar servir um Deus que, desde criança, eu sabia que era um Deus poderoso. E eu comecei a servir a Deus. Irmãos, eu não largo esse Deus por nada nesse mundo. Eu peço a Ele sempre, Senhor, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, não me deixe afastar de Ti. Porque eu conheci que esse Deus é Deus poderoso. É o Deus para ser adorado. Não existe outro. Não existe. Porque esse Deus é que supre todas as nossas necessidades. Outros não suprem. E as pessoas estão sempre procurando coisas diferentes. Coisas para fazer, para adorar, para poder agradar. E esse nosso Deus não. Ele nos preenche em todos os lados da nossa vida. Então, nós devemos adorar esse Deus poderoso. Só Ele é merecedor de toda a reverência. Toda a grandeza seja dada a esse Deus poderoso. Irmãos, logo que eu cheguei aqui, eu pedi para alguns irmãos responderem a lição para mim. E os irmãos me desculpem se eu não chamá-los pelo nome, porque eu tenho um problema assim, que eu não sou muito de guardar o nome de pessoas.
né? E se são mais próximos, se eu tenho mais contato, eu ainda guardo o nome. Se não, eu conheço, eu cumprimento, eu falo, mas o nome da pessoa eu não guardo. Os irmãos me perdoem. Então, eu pedi para alguns irmãos responderem as perguntas para mim, né? Me ajudarem, né, hoje a responder essas perguntas. Que eu tenho certeza que não vai ser difícil para ninguém. Porque todo mundo aqui acho que sabe falar, né, de Deus, sabe falar do que Deus tem feito na vida dele. E como é glorificar esse Deus. Então, a primeira pergunta eu passei para o pastor. Pastor, por favor, pode estar respondendo para nós? Paz do Senhor, irmãos. Nosso primeiro tópico aqui da nossa lição, ele vai abordar um pouco sobre a questão da igreja primitiva, sobre o significado da adoração. Então, essa ideia da adoração, de onde ela vem? Ela não é uma ideia nova, não é uma ideia do Novo Testamento. Quando o autor da lição coloca para nós o significado da palavra adorar, que tem a ideia de beijar ou prostrar-se diante de alguém para reverenciá-lo, já era uma ideia dos povos antigos, desde o princípio. No Velho Testamento nós vamos encontrar o mesmo propósito. Na questão do livro de Salmos, nos livros poéticos, quando os autores escrevem sobre isso, a ideia é a mesma. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a ideia de adorar é a ideia de reconhecer o outro como superior a si mesmo. E aí tem-se algumas atitudes que nós de vez em quando vemos ou ouvimos falar, daquelas pessoas que se ajoelham ao ponto de tocar o solo, ou beijar os pés de alguém, ou a ideia do reverenciar alguém e dar um beijo à mão. Esta ideia de beijar a mão de alguém no sentido de encurvar-se diante dele e beijar a mão, ou de se prostrar, é a ideia de adoração. Então o autor ele tenta chamar a nossa atenção para ver até onde nós reconhecemos o significado desta palavra. Nós estamos falando de uma igreja que adora, uma igreja adoradora. Então, se nós entendermos a ideia do significado e quem é o objeto da adoração, nós vamos saber como nos comportar. Então, primeiro, nós temos que entender que a ideia de adoração é reconhecimento de alguém que seja superior a nós mesmos. Mas quem é o objeto da adoração e quem deve ser o objeto da adoração? Deus. Toda a Bíblia Sagrada vai tratar desta forma. A criação, Deus criou todas as coisas para que esta criação lhe rendesse glórias, devolvesse a Ele, o Criador, tudo o que Ele fez por ela. E nós somos parte da criação. Então, como parte da criação, cabe a nós o reconhecimento de quem é o nosso superior, que é Deus, e aí, da nossa parte, render-lhe toda a glória, toda a reverência, toda a adoração. Deus é o objeto da nossa adoração, por isso nós devemos render a Ele. Então, e aí é o ponto de que eu, como ser humano, vamos olhar para nós, para a humanidade, nós, como seres humanos, reconhecermos a soberania e a superioridade dEle sobre nossas vidas. Ao reconhecer isto e saber que Ele é o objeto da nossa adoração, nós temos que, a Bíblia Sagrada vai apresentar para nós ações, atitudes a qual nós devemos tomar, seja, e aí o apóstolo Paulo vai falar assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Ou seja, tudo quanto formos realizar, todos os meios que formos utilizar para se aproximar de Deus, deve ser para reverenciá-lo, para adorá-lo. E aí isso vai ser através das minhas palavras, do meu trabalho, do meu jeito de tratar o próximo. Ou seja, tudo quanto eu fizer, eu tenho que pensar que eu estou fazendo como se fosse para o próprio Deus. Então os meios utilizados serão os mais diversos, mas eu tenho que entender qual é o objeto da minha adoração. E aí ainda o autor apresenta para nós a questão ali do lugar. Existe algum lugar, existe alguma fórmula secreta, uma fórmula especial para isto? O autor ele vai apresentar para nós assim, que toda a adoração, ou seja, tudo que eu for fazer tem que ser em espírito e em verdade. E aí nós vamos encontrar algumas questões sobre essas ideias. Nós, por exemplo, assim, em espírito e em verdade nós temos que separar as duas coisas. Em espírito tem que estar em consonância com o Espírito Santo de Deus.
Mas para estar em consonância com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que o Espírito Santo tem que ser o Espírito Santo da verdade. E o mundo não o conhece, João diz isso, o mundo não conhece o Espírito da verdade. Mas a Bíblia diz assim, que a igreja tem a oportunidade de conhecê-lo. Então nós temos que buscar o Espírito Santo da verdade. Então nós temos que buscar estar em consonância com o Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele vai dizer assim, que o Espírito do homem conhece o próprio homem. Mas para conhecer a Deus, somente através do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que buscar a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus e deixar Ele trabalhar em mim de tal forma que nós vamos ter que deixar Ele fazer o que Ele fez com Nicodemos. Nós vamos ter que nascer de novo. Nós vamos ter que ser regenerados, transformados, iluminados pela direção do Espírito Santo, para sermos ou nos transformarmos em verdadeiros adoradores. E aí ele fala assim, que esse Espírito da verdade, esse Espírito Santo de Deus que nos leva a adorar, ele nos leva a adorar. E aí o texto vai dizer assim, os adoradores adoram em espírito, junto com essa ação do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, mas é em verdade. Então, mas que verdade? E aí o próprio Deus vai trabalhar assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí Jesus Cristo ele usa a expressão, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos precisar conhecer intimamente Cristo, mas ao mesmo tempo o próprio Cristo diz assim, Pai, eu oro por eles, e eu espero que o Senhor santifique eles. Aonde? Na tua palavra, que é a verdade. Ou seja, para sermos adoradores, e aí a pergunta ele coloca para nós assim, olha, entendendo o que é adoração, né, compreendendo o significado da adoração, o objeto da adoração, como é que ela tem que ser desenvolvida? Em espírito, em consonância com o Espírito Santo de Deus, e em verdade. Que verdade? De acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, não adianta eu humanamente querer espernear dizendo que sou um adorador, porque eu posso estar em processo de adorador, mas ainda não me transformei em um verdadeiro adorador. E aí vem o desafio da Bíblia para nós. O Pai procura os que adoram, e os que adoram em espírito e em verdade. Então nós temos que buscar esse processo de nos transformarmos em verdadeiros adoradores. E aí a pergunta vai colocar para nós assim, existe um lugar então para que eu receba isto, para que eu entenda que tenho que praticar isto? Aí Jesus olha para aquela mulher samaritana e fala assim, ó, vem a hora, e já chegou, que não é nem aqui neste monte e nem lá em Jerusalém. Que hora é esta? Jesus estava presente, mostrando o caminho da verdade, mostrando o caminho da adoração. Hoje nós conhecemos muito bem que o lugar em que Deus quer trabalhar em nós, de fato, é dentro do coração do ser humano, é na vida do ser humano como um todo. Então o lugar de nós adorarmos a Deus é na nossa própria vida. É através da nossa vida, é através das nossas ações, do nosso coração. Então não existe, digamos, eu posso dizer assim, ó, a minha casa é um lugar de adoração. Eu posso usar da minha casa para um lugar de adoração, mas o adorador sou eu. Deus procura adoradores. Ele não estava em busca de lugares para adorar, ele estava em busca de pessoas, em busca do ser humano. O ser humano que outrora se afastou de Deus, hoje ele é chamado por Deus para se transformar num verdadeiro adorador. E aí nós vamos no nosso contexto evangélico, nós vamos encontrar pessoas que podem adorar a Deus através da música, pessoas que podem adorar a Deus através de uma ministração da palavra, pessoas que podem adorar a Deus através de uma visitação, pessoas que vão adorar a Deus através de vidas de oração, mas são pessoas que vão adorar a Deus nos mais diversos meios, mas tem que ser em espírito e em verdade, em consonância com o Espírito Santo de Deus e de acordo com a sua palavra. E aí sim, nós vamos entendendo que Ele, Deus, é e deve ser o objeto de toda adoração. Muitas das vezes as pessoas entendem que adorar a Deus é louvar, né? Aí no momento do louvor a igreja enche, né? Terminou o louvor, a igreja esvazia. Na hora da palavra, da ministração da palavra, as pessoas muitas vezes saem de dentro da igreja, né? Mas ouvir a palavra de Deus, a interpretação daqueles versículos é adoração, não é? Como o pastor falou, o culto, a adoração a Deus é um conjunto, é um todo, né? Então começa desde o momento em que nós chegamos na igreja.
Nós chegamos, nós nos colocamos diante dele, aí nós cantamos, nós lemos a palavra, nós vemos a interpretação da palavra e nós oramos uns pelos outros e nós terminamos com alegria. Quem vem na igreja e sai daqui triste? Quem vem muitas vezes com alguma dor e volta com ela? Muitas vezes a gente chega aqui, talvez a gente até volte com ela, mas no momento que a gente está aqui, a gente esquece aquilo que a gente tem. Quando nós estamos diante de Deus aqui, porque nós estamos diante de Deus em todo o tempo, mas aqui é diferente. Quando nós chegamos aqui na igreja para a gente louvar, para a gente adorar, aqui é diferente de todos os outros lugares. E aí chega aqui, eu esqueço de tudo. Eu me lembro que eu estou diante de Deus e eu começo a reverenciar o nome dele. Então, não importa aonde eu esteja, Deus está me olhando e eu devo estar ali louvando a ele, né? Porque Deus procura adoradores sinceros. Muitos não são sinceros. Pode acreditar nisso. Muitos estão aí fazendo muitas coisas apenas para ganhar. Porque nós sabemos que os cristãos estão aumentando, né? Então, muitos veem que é uma forma diferente, né, de conseguir ganhar dinheiro, de gravar um CD, de fazer alguma coisa. Então, estão voltando para esse lado. E não é isso que Deus quer. Deus não quer adoração fingida. Deus quer adoração sincera. Muitas vezes, eu ou você que não temos nada de extraordinário, nós estamos louvando a Deus muito mais sincero do que alguém que se acha que está em cima, mas está fazendo aquilo fingidamente. E Deus conhece, Deus sabe. E ele mesmo diz que maldito aquele que faz as coisas, a obra que faz, a reverência que faz as coisas de maneira fingida, porque vão prestar conta a ele. E prestar contas a Deus, irmão, pode ter certeza que o negócio é sério. Vamos para a questão de número 2. O que a palavra temor nos textos de Atos 2:43 e 9:31 evidencia sobre a consciência de Deus na igreja primitiva? O que os apóstolos Paulo e Pedro ensinam em 1 Coríntios 10:31 e 1 Pedro 4:11? Quem eu passei a segunda pergunta, por favor, irmão. Pai do Senhor, irmãos, essa palavrinha temor, muitos de dentro das igrejas evangélicas, a gente percebe, é uma palavrinha que temor, segundo a gente vai analisar essa palavra, não é ter medo. Tem gente que diz que temor é ter medo, não. Temor é você temer, respeitar, né? Então, segundo aqui a Atos 2:43, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria se multiplicavam andando no temor do Senhor. Então, segundo Stott, Deus estava com os cristãos. E eles sabiam disso. Essa razão do temor, eles se curvavam diante dele maravilhados. Esse respeito referente à resposta, à grandeza de Deus, a igreja primitiva era formada por um povo cheio de reverência, que tinha compreensão da santidade de Deus. Então, ontem, a hora que eu estava lendo muito esse texto que refere esses grifos que tem na lição, em seguida me veio assim em mente: quando você teme a Deus, você coloca Deus acima de tudo. E a minha filha, agora vai entrar mais um, minha filha falou: pai, me leva na casa do meu namorado, a gente vai no aniversário da irmã dele. Aí eu peguei o carro, fui levar ela, já era 8, já estava escuro à noite, né?
passei em frente a uma igreja evangélica. E eu, assim, com o coração maravilhado assim, da lição, né, tá estudando. Passei em frente a uma igreja evangélica, já na rua da minha casa. Aí uma obreira estava lá falando, eu escutei a hora que eu parei na esquina para virar, eu escutei quando ela falou bem forte no microfone, ela falou assim: Senhor, vem fazer a tua vontade. Aí eu pensei assim, poxa, a Bíblia está aqui, a vontade dele está dentro da Bíblia. Será que não é nós que vamos fazer a vontade de Deus, né? Aquilo me entrou assim, aquela palavra no coração, vamos fazer a vontade de Deus. Quando você pensa dessa maneira, hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui, assim, com o coração transbordando assim para vir dar o louvor ao nosso Deus aqui. Quando entrei na porta ali, com o hino, grande é o nosso Deus, aquilo assim, parece que o coração da gente se esborracha, sabe? Quando a gente vem maravilhado assim, para dar aquilo de melhor para Deus, né? Então, a gente não tem que ter medo, tem que ter respeito e dar aquilo de melhor. E quando a gente respeita a Deus, as coisas todas se completam. Às vezes a gente não consegue entender. Eu, esse ano, estou passando por uma mudança muito grande. Está aqui o presbítero Edivaldo, que testemunha, ele está acompanhando. Troquei de emprego, né? Fui dispensado da empresa ano passado. E agora iniciei uma nova caminhada. Iniciar uma empresa. Quando você entra numa empresa andando, é uma coisa, quando você começa lá do zero, assim, colocando as coisas, conhecendo quem é o patrão. E eu estava desempregado, orando, né? Aí Deus coloca essa oportunidade. Quando eu chego lá, pego aquele barracão vazio, eu, o irmão Edivaldo aqui, o presbítero, fazendo as instalação. Aí eu lembrei de José. Como você falou, o Antigo Testamento mexe muito com a gente. Realmente, lembrei de José. E no caso, eu estava ali fazendo o papel de José. Primeira coisa que eu fiz, outro dia que eu cheguei lá sozinho, falei, Senhor, olhei assim para cima, apoteto com a empresa. Falei, assim como o Senhor fez maravilhas com José, faça isso comigo. Porque eu quero cada vez ser mais temente e mais tarde eu mostrar que não é eu que estou fazendo, quem está fazendo as tuas mãos. Essas semanas que está passando, ele comprou uma máquina que veio com um problema, usada. Já venderam porque tinha problema. Ele pediu para mim olhar lá a máquina em São Paulo. Eu cheguei e falei para ele, que eu conheço bem da máquina que estava sendo vendida. Falei para ele assim, a máquina é seminova, mas ela tem um problema. Expliquei para ele. Eles baixaram mais 5 mil, a máquina está vindo pela metade do preço e baixaram mais 5 mil na máquina. Ele falou, Valdir, mas eles baixaram mais 5 mil e na situação que eu estou investindo, vai ser um capital grande. Nós não conseguimos arrumar essa máquina. Eu falei, senhor Emílio, alguma coisa ela tem de errado. Vai ter despesa, senhor, mas com 5 mil de desconto eu consigo arrumar ela, eu acho, no sistema hidráulico dela. O irmão Edivaldo acompanhou tudo. Ele conseguiu um técnico, um dos melhores aqui, foi informado, que a assistência da própria máquina não conseguiu arrumar. Chegou lá, examinou a máquina, tudo, e falou, olha, essa máquina veio da China, para ser liberada aqui no Brasil, passou por uma modificância, normas de segurança. E todo o esquema elétrico dela foi alterado. Talvez seja isso. O rapaz ficou 10 horas contínuo mexendo nessa máquina. Ele conseguiu voltar ao esquema elétrico original da China. Ela funcionou, mas não ficou 100%. Um dia antes desse técnico vir lá, ele falou, Valdir, esse técnico trabalha numa empresa e só pode vir amanhã, sábado. Eu não conheço a máquina. Não conheço a máquina. Só você conhece. Você não pode vir amanhã para
explicar o funcionamento da máquina para ele. Falei, olha, senhor Emílio, eu no sábado eu não trabalho. Eu te dou outro dia para se folgar. Eu falei, olha, eu falei para ele, olha, como é o único recurso que o senhor tem, eu vou vir aqui de manhã cedo, explico para ele o funcionamento e deixo ele e o senhor aqui e volto para casa. Mas não tem preço, não tem isso aqui, eu estou vindo porque o senhor não tem como e ele tem que vir, mas estou abrindo essa sessão, só explicar aqui a máquina e estou voltando. 7 horas da manhã. Ele pegou, entendeu, até foi bom, porque ele sabe que daí eu não trabalho, né, no sábado. Ele pegou, cheguei lá, abri, desliguei o alarme, tudo, abri o portão, entreguei para ele, expliquei a máquina. Aí ele chegou lá, Valdir, está explicado? Pode ir para casa. Pode ir para casa. Compreendeu. Quando foi 7 horas da noite, eu estava lá no sítio, já estava à noite, na casa do meu pai. Ele ligou, Valdir, ele fez funcionar a máquina, mas a máquina não está funcionando como é o devido. Eu falei, tudo bem, senhor. Antes disso, ele falou assim, vamos rezar para que essa máquina funcione, Valdir. Eu falei, seu Emílio, eu não rezo, mas eu vou orar a Deus para tudo se cumprir. Quando foi segunda-feira, cheio de manhã, comecei a examinar a máquina, vi, ela estava funcionando. Na terça-feira, eu vi cada ponto, cada problema, o que poderia ter acontecido. Na terça-feira, eu orando, conversando com Deus e mexendo na máquina. A máquina funcionou e funcionou melhor do que nova ainda. Ele chegou e bateu nas minhas costas assim e agradeceu. Obrigado, Valdir, você me tirou o peso da consciência. Eu falei, não, é Deus que o senhor mandou rezar e eu orei. E Deus está trabalhando. Agora, cada dia a gente faz um modelo de peça que ele fez o projeto. E cada modelo que faz fica lindo e fica bem feitinho, melhor que era a concorrente onde a gente trabalhava, porque hoje somos concorrentes. Ele olha assim e fica todo... Eu falei, só tem que ir bem, senhor Emílio, porque o senhor está trabalhando com pessoas abençoadas aqui, que o outro rapaz trabalha lá, ele é evangélico também, e a gente fica falando a palavra de Deus no horário de almoço, né? Falando a palavra de Deus. Então, a gente não entende, às vezes, as coisas, mas quando a gente vai para o lado de temer a Deus, colocar Deus primeiramente em todas as coisas, o resto se completa. Né? Sei que o tempo está avançado, mas eu queria fazer um comentário até na questão da palavra do temor, né? Eu acho que, em partes, essa palavra do temor também traz um significado de ter o medo, né? Porque temor, na verdade, ela significa obediência, né? Quem obedece é porque ela teme, né? E também há o medo na gente, um temor na gente, que o medo certo, o temor certo, ele nos impulsiona a fazer as coisas certas, né? Mas o temor errado, ela nos mobiliza a fazer aquilo que é o certo, né? Porque se a gente tem o temor, a gente vai obedecer. Eu acho que está muito ligado assim a palavra o temor à obediência, né? Eu ainda ouvi essa semana que o firme fundamento da vida cristã é o temor, né? Ela é a obediência. Esse era o meu comentário. Nós que tememos, né, a um Deus poderoso, a gente vê naquilo que a gente faz a mão de Deus. Igual você falou, o cara é o melhor naquilo que ele faz. Mas Deus te habilitou para fazer melhor do que ele ainda. Né? Eu trabalho com costura já faz muito tempo. E muitas vezes vinha na minha mão uma coisa que eu não sabia fazer. Aí, às vezes, as pessoas que trabalhavam comigo, elas riam, porque eu falava assim, ô Senhor, coloca a tua mão poderosa, que eu não sei fazer. Né? Às vezes, a gente olha na vitrine uma roupa, e a pessoa põe lá o preço, fala, cobrando caro, né? Mas a pessoa não sabe o trabalho que dá para fazer. Né? E Deus, Ele nos capacita. Ele nos dá capacidade para a gente fazer
desempenhar aquilo, e quando você termina, que você olha a peça pronta, você fica maravilhado, porque Deus te capacitou para fazer aquilo. E nós que tememos a esse Deus, porque sendo nós filhos dele, nós temos que procurar sermos perfeitos naquilo que nós fazemos. O nosso trabalho tem que ser bonito, tem que ser perfeito. Se eu faço uma roupa, eu procuro fazê-la sem defeito. Desde o primeiro momento que eu estou fazendo ali, eu procuro fazer sem defeito, sem deixar buraco, para não voltar depois para eu arrumar. Porque muitas vezes o conserto é pior do que fazer a primeira vez. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que fazer bem feito, porque o nosso Deus é perfeito. Nós, sendo filhos dele, nós temos que fazer o melhor. Porque naquilo que a palavra dele não diz, tudo aquilo que fazer, né? Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, fazer tudo para a obra de Deus. Porque às vezes a gente não se atém a isso que nós fazemos. Mas alguém lá na frente pode dizer assim, ó lá, ó, o que o crente fez aqui, ó. Tudo mal feito. Né? Então isso nós vamos estar o quê? Né? Colocamos Deus, vamos estar falando mal do nosso Deus. Né? Então tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que fazer o melhor. Né? E esse temor que nós temos para ele, igual o irmão falou, é respeito, é um sentimento, né? E eles tinham muito disso, a reverência por Deus era grandiosa, né? A palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são pesados para nós, né? Tudo aquilo que a gente faz, que Deus pede para nós, não é pesado. A gente faz com amor, a gente faz com carinho, né? Seguir a Deus não é difícil. O mais fácil que tem é seguir a Deus. Deus não impõe normas para a gente, né? E aquilo que Ele coloca para nós fazemos de uma maneira tão gostosa que para nós não dói. Adorar a Deus não dói. Ele ainda coloca para nós, ainda deixa para nós ainda um leque aberto daquilo que a gente pode fazer para Ele, né? Deus não impõe para você o horário para você orar, né? Deus deixa você livre para você adorar Ele a hora que você quiser, né? E em muitas religiões e muitas seitas, você tem um horário para você fazer isso. Né? Não importa onde você esteja, você tem um horário para você adorar. E nós somos livres. Eu posso adorar a Deus a hora que eu quiser, durante o dia, de manhã, de madrugada, à noite, qualquer horário. Eu sou livre para adorar a Deus, né? Mas não esquecendo do temor no Senhor, né? Temor a Deus, primeiramente. A pergunta de número 3: reflita com a classe sobre o texto, sobre o que o texto de Atos 2, 43, 46 a 47 mostra sobre o lugar e a maneira do culto coletivo na igreja primitiva. Que princípios devem ser postos em equilíbrio segundo o texto? A pergunta de número 3, eu deixei com quem? Presbítero Osias, por favor. Reflita com a classe sobre o que o texto de Atos 2, 43. Então, quem tem a Bíblia e não tem a lição, pode, por favor, abre Atos capítulo 2, versículos 43 e 46 a 47, que mostra sobre o lugar e a maneira do culto coletivo na igreja primitiva. Que princípios devem ser postos em equilíbrio segundo esse texto? Olha, irmãos, a Bíblia diz que todos estavam cheios de temor. É preciso frisar bem, né, essa palavra no nosso estudo de hoje. Tem que ficar bem evidenciada esta palavra: temor, respeito, reverência, obediência, não é?
E diz a Bíblia que como eles estavam cheios de temor, de respeito, de reverência, de obediência, de submissão a Deus, as maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Quando a igreja teme, quando a igreja reverencia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, os sinais e maravilhas acontecem. Aí vai dizer assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, ou no templo, como queiram. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós aprendemos hoje, foi falado aí, que adoração é estilo de vida. Adoração não se resume a um ajuntamento com muita euforia só, né? O ajuntamento é uma consequência, né? A alegria do louvor é uma consequência da reunião de verdadeiros adoradores. E a igreja primitiva está deixando evidenciado aqui na Bíblia que eles tinham temor. Eles tinham temor. O estilo de vida era esse. Já foi falado aqui: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O cristão, ou nós como cristãos, temos que ter como regra isso aí. Eu vou fazer, aí eu pergunto: é para a glória de Deus? Não, então eu não devo fazer. Simples assim. Teria que ser assim, não é? E a igreja primitiva fazia isso. Eles tinham temor, tinham reverência a Deus, tinham respeito a Deus. E está falando de lugar aqui. Onde que eu posso prestar a verdadeira adoração? Existe um lugar específico? Não. É onde eu estiver. Eles reuniam-se nas casas, eles reuniam-se no templo, eles faziam o culto doméstico, eles cultuavam a Deus nas fábricas, não é? E ontem eu comentava sobre Paulo, né? Todos os irmãos sabem qual que era a profissão de Paulo. Ele era tecelão, não é? E nós vamos ver que Paulo, estrategicamente, ele ia trabalhar naquelas grandes fábricas lá junto com o irmão Valdir, o irmão Edivaldo, e ele lá, enquanto estava fazendo as tendas, ele pregava o evangelho. E eu imagino que no intervalo lá, ele reunia alguns irmãos e fazia uma oração, cantava um hino. Estilo de vida. Irmão, ser cristão não é modismo, é estilo de vida. Tem muita gente adotando como modismo, mas não é. É estilo de vida. É toda hora, é em casa, no trabalho, na escola, no caminho, dentro do carro, é no porte, na conduta, que se revelam os verdadeiros adoradores. Muitas vezes nós ofuscamos, inibimos o verdadeiro adorador que está dentro de nós, ou que deveria estar, no porte, na conduta, no jeito de vida que nós estamos levando. E não adianta nós querermos ou pretendermos ser crentes só enquanto estamos dentro de um período de um culto, de 1 hora, 1h30. O verdadeiro crente, ele é crente toda hora, todo instante, a todo momento, quando ele teme ao Senhor, quando ele respeita ao Senhor. Então essa lição lá no final vai falar de novo de pequenos grupos. Por que será? Porque nos pequenos grupos também se revelam os verdadeiros adoradores, como se revelavam nos cultos da igreja primitiva lá de Atos, capítulo 2, nas casas dos irmãos, no templo, enfim, em todos os lugares. Em todos os lugares, né, pode-se louvar a Deus com reverência, né, com temor, fazendo as coisas assim para que possa evidenciar o nome de Deus e não escandalizar o nome de Deus. Como em algumas situações, né, escandaliza. As pessoas não têm tomado certos cuidados
quando fazem isso. E em muitas situações, não a igreja em si, não a pessoa em si que está fazendo, mas aqueles que estão em volta, eles acabam falando mal de Deus, né? Algumas pequenas comunidades, elas não têm tido cuidado de se portar de maneira correta, né, naquilo que elas, na adoração a Deus, né? Quando eu morei em Maringá, eles tinham uma igreja que eles faziam um culto nas casas. Mas sabe o que eles faziam, irmãos? Eles pegavam, colocavam as caixas de som maior que essas daqui do lado de fora. Do lado de fora, assim, na calçada. E os vizinhos se incomodavam com aquilo, porque falavam e gritavam e, sabe, para mim aquilo era um escândalo. A gente ainda fala assim, para que fazer isso, né? Eles achavam que com aquilo eles iam atingir os vizinhos, mas estavam atingindo aquilo de maneira errada. Porque as pessoas não iam querer participar daquela comunidade, pelo que eles faziam, né? Aí eles não levavam assim o lado do bem, né? Aí já falava assim, esse bando de crente aí, o que faz essa barulheira que ninguém entende, ninguém faz, ninguém sabe o que estão falando, fica aí gritando. Então, estavam com isso negligenciando o nome de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado naquilo que nós fazemos quando a gente vai adorar, até quando a gente vai adorar a Deus, para você não incomodar, né? Você tem que mostrar que Deus é diferente, que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso, mas sem causar escândalo nas pessoas que estão à sua volta, né? Se você está no hospital, você vai falar da palavra de Deus, você vai chegar no hospital lá fazendo griteiro, né? Não, você vai chegar de pessoa a pessoa e vai falar com ele, né? Porque Deus, ele não é barulhento. Deus não chega fazendo estardalhaço. Não, Deus é quietinho, né? Tanto que Jesus fala, Jesus bate a porta. Ele não arromba, né? Ele bate a porta. Se você der entrada, se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra, né? Ele é educado, Deus é educado, Jesus Cristo é educado, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Nas coisas que ele faz, eles são discretos. E nós temos que ter isso também, né? Quando eles estavam ali pregando a palavra, Paulo, ele, em certa ocasião, ele estava na beira na praia. E algumas pessoas chegaram ali perto dele, ele foi pregar a palavra, né? Em outras ocasiões ele chegava, ele falava, né? Então, você imagina, eles faziam as coisas, né? Ali, naquele grupinho, até que não podiam até sair falando muito, né? Porque eles estavam sendo perseguidos. Então, eles faziam as coisas assim, não com griteiro, não. Faziam de forma que agradasse a Deus. E nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus, né? Nós somos adoradores, vamos adorar de forma que Deus sinta prazer naquilo e receba, né, com cheiro suave, né? Salmo diz em vários versículos, né, cheiro suave, né? O cheiro suave tem que ser um negócio gostoso, né? Porque é como um perfume, tem gosto para tudo, né? Mas tem algum cheiro que ninguém gosta, né? Mas existem fragrâncias que todo mundo gosta, né? E o que chega até Deus deve chegar com um cheiro suave. Então a nossa adoração tem que ser assim, feita para chegar a Deus. E essas pessoas, elas faziam as coisas assim, elas oravam no templo, elas oravam nas casas, elas faziam as coisas, mas você pode ver, tudo aquilo que a gente estuda, que elas faziam tudo com reverência, né? Com temor a Deus, com respeito a Deus, né? Deus tem que ser respeitado e muito respeitado, né? Até uma vez um pastor falou assim, muitas vezes a gente se coloca diante de Deus para a gente orar
e nós não tomamos certos cuidados para a gente orar. Ele falou assim, quando você vai conversar com uma pessoa, quando você vai na casa de uma pessoa, você não se coloca uma roupa boa, né? Se você vai falar com um juiz, você vai de qualquer jeito, né? Você chega no fórum, já está escrito lá a placa, né? Não entra de bermuda, nem de chinelo, nem, né? E nós, muitas vezes, nós nos colocamos diante de Deus, né? Se a gente está dormindo, acorda para orar do jeito que a gente estava dormindo, a gente se coloca diante de Deus. Deus é a autoridade máxima desse mundo, né? Então nós temos que tomar cuidado naquilo que a gente faz para Deus também. Não se portar diante de Deus de qualquer forma, né? Porque Deus é a autoridade máxima desse mundo. Então tudo que nós vamos fazer para Ele, vamos fazer bem feito, né? Fazer de maneira que agrade a Ele. Porque talvez a gente pode estar orando, pode estar fazendo as coisas que não estão chegando a Deus, porque nós estamos fazendo de forma errada, né? Como muitas vezes eu já ouvi também, faz certo tipo de oração que não passa nem do teto, né? Porque não está fazendo por amor, está fazendo por obrigação. Deus não quer nada obrigado. Quando a gente começa a orar com vontade, você ora, você conversa com Deus, você tem aquele diálogo gostoso com Deus, e aquilo que você faz, que vem do coração, quando você sente que a oração que você está fazendo, você está sendo sincero, você sente que a sua oração vai ser respondida. Quando a gente faz de qualquer forma, você mesmo percebe que aquilo não agradou, né? O seu sacrifício não foi agradável a Deus. Então vamos fazer as coisas com reverência a Deus, porque Ele é poderoso. Alguém tem algum comentário, irmãos? Eu não perguntei. Por favor, presbítero. Outro dia um pastor no seminário, ele falou para a gente o seguinte, que um irmão chegou para ele na igreja e falou assim, pastor, não gostei do culto hoje. Ele falou assim, que bom que você não gostou, o culto não foi para você, o culto foi para Deus. Dentro disso que a gente está conversando, será que um bom culto, para mim, uma vez que a palavra, quando a gente já viu aqui, quando Jesus usa para Pedro a expressão assim, edificaria a minha igreja, né? Ele estava se referindo a algo que os gregos tinham lá, que era uma assembleia, era uma reunião de pessoas que era tirada do meio, né? Então quando a gente olha para isso aqui, a gente tem que pensar que é uma reunião de pessoas que foram tiradas de um meio, que se reúnem aqui. Então se eu olhando para o culto, fazendo uma avaliação depois do culto, falo assim, o culto hoje não foi legal. Será que a culpa não foi minha? É de uma semana que eu tenho vivido, que eu já não fui adorador durante a semana, e aí eu falo assim, então sábado eu vou na igreja, lá eu vou adorar. Não vou adorar. Porque é fruto de algo que eu venho vivendo durante a semana. Aí quando eu chego aqui na igreja, não importa se o irmão cantou desafinado ali ou não, mas eu vim aqui para adorar o Senhor. Então nada do que vai me acontecer em volta vai atrapalhar a minha adoração a Deus. Porque eu vim adorando durante a semana, eu entendi que aqui é uma reunião de adoradores, né? É uma assembleia, pessoas que foram tiradas de um meio para estarem aqui para adorar a Deus. Então não vai me importar o que está em volta. Eu vim aqui para adorar a Deus. E eu vou ter prazer no louvor, eu vou ter prazer na palavra que vai ser proferida ali do púlpito, eu vou ter prazer na lição que vai ser ministrada, e essa lição vai me chamar a atenção, vai me corrigir, mas eu tenho prazer, porque eu sou um adorador, eu vim aqui com o coração. Aí eu vivo uma semana inteira de qualquer jeito, sabe? Não busco a Deus, não canto um louvor, nada. Aí eu venho aqui para a igreja e quero que o culto seja aquele cultão maravilhoso. Aí do jeito que eu entro, eu saio, e aí coloco a culpa no pastor, coloco a culpa no ministro de louvor, coloco a culpa em tudo. Mas a culpa nunca foi minha. Então eu tenho que ter um cuidado disso que a gente está falando. Andar com temor, né? A gente viver com temor, porque durante a semana saber a quem eu sirvo. Essa semana eu passei por uma experiência interessante, né? Eu estava dirigindo a linha verde no congestionamento, né? E ouvindo a rádio, né? E aquele hino de adoração, e eu falei assim, olha, que bom se eu estivesse num lugar agora, sabe? Para mim poder começar a conversar com Deus, sabe? Querendo fazer uma oração diferente, né? Fazer uma oração especial no momento ali que eu estava vivendo, né? E aí sabe quando aquela voz fala com você, e por que você não pode falar comigo agora? Sabe? Então, é no congestionamento. É na minha casa ali, de todo especial, como você falou, toda essa situação. Às vezes a gente quer... se eu for lá na igreja agora, Deus, eu vou poder orar e Deus vai me ouvir. Não, é lá no carro. Você está ouvindo um hino ali, olha, essa semana eu estava fazendo uma oração no carro,
né, depois disso, né? E aí Deus me respondeu através de uma música muito antiga, que fazia muitos anos que eu não escutava essa música, e a rádio começou a tocar essa música, esse hino. Então Deus estava falando comigo. Então às vezes a gente quer imaginar que se for de tal jeito, daquele outro jeito, a gente acaba criando uma série de fantasias, falando assim, se for dessa forma, vai acontecer. Mas é na simplicidade, é no coração puro que Deus quer falar. Essa segunda-feira eu fui fazer um serviço numa loja de manhã cedo, e a pessoa que abriu a loja para mim trabalhar, ela já estava no celular falando com uma outra pessoa a respeito do que ela tinha vivido na igreja no domingo à noite. E aí ela desligou o celular, eu estava trabalhando, ela começou a pregar para mim. Estava transpirando tudo que ela viveu na igreja. Mas será que é aquela igreja que é melhor do que a nossa? Será que não é fruto de algo que nós estamos vivenciando, que nós estamos aqui, quando a gente chega aqui na igreja, a gente é um pouco mais abastecido, muito mais abastecido, e aí a gente vai para a nossa semana de trabalho, e a gente começa a transpirar aquilo que a gente vive na igreja. Então não dá para a gente chegar e falar, pastor, infelizmente, pastor, os nossos cultos aqui estão muito ruins. Aí o pastor vai olhar para mim e falar assim, a culpa é sua. O culpa do culto não é para você, o culto é para Deus. Então quando eu vier para a igreja, tendo em mente de que eu vou vir aqui diante de um Deus Todo-Poderoso, aqui vai ser uma reunião de assembleia de adoradores, pessoas que adoraram durante a semana, que vão se reunir aqui agora para adorar a Deus. Aí eu vou oferecer o meu melhor para Deus, eu vou ter prazer naquilo que vai sair do culto, do púlpito ali. E na segunda-feira, quando eu começar a trabalhar, que eu sair da igreja no domingo à noite, eu vou começar a transpirar. E aí aquela pessoa não queria nem saber se eu era de alguma igreja, ela começou a pregar para mim, falar daquilo que ela tinha vivenciado. Mas será que o negócio lá está melhor do que aqui? Ou será que é eu que não estou vindo para cá com o coração puro para ouvir o que Deus tem para falar para mim? Os verdadeiros adoradores, né, estão por aí, né? Deus procura os verdadeiros adoradores, não importa de que carimbo eles tenham, né? Deus está procurando por eles. A pergunta de número 4, por favor, irmão. Leia Colossenses 3,16 e comente com a classe sobre os ensinos que podemos extrair desse texto e que devem ser aplicados em nossos cultos coletivos. Paz do Senhor, irmãos. A irmã disse muito bem aí, né? Muitos podem louvar a Deus, muitos podem procurar a Deus através do louvor, através da música. Muitos podem se dizer cantores, mas adoradores mesmo são poucos. E os adoradores verdadeiros, Deus procura. Então não precisamos nos preocupar. Se nós somos verdadeiros adoradores, Deus vai nos procurar e Deus vai nos achar. Amém? É só fazendo uma comparação, já foram falado bastante aqui, apenas para enriquecer um pouco mais nosso conhecimento. A igreja primitiva, esta igreja era uma igreja que adorava, ou seja, eles eram verdadeiros adoradores. Por quê? Porque eles tinham já no seu interior, no seu coração, na sua mente, o desejo frequente de adorar a Deus, independente de quaisquer circunstâncias. Eram perseguições? Estavam adorando. Né? Eram nas lutas, nas batalhas, eram nas enfermidades? Estavam adorando. Deus agia? Eles adoravam. Deus não agia, eles iam para prisões? Continuavam adorando. Estes são os primeiros verdadeiros adoradores que nos deixaram grandes exemplos. E onde adorar a Deus? Todos os lugares. Iam ao templo, iam. Durante muitos anos, ainda depois da morte de Jesus, os sacrifícios ainda continuavam. Mas eles iam lá, não ofereciam mais o sacrifício, como diz os escritores da lição, mas estavam lá no templo. O templo era muito pequeno, não dava para todos. Muitos ficavam do lado de fora. E lá do lado de fora, eles adoravam. E quando adoravam a Deus, Deus se manifestava. Então não importa o lugar, não importa as circunstâncias, eles adoravam a Deus. Adoravam também nas casas. Aí lá nas casas, o ambiente já não era mais tão formal. Na igreja precisava ser formal, precisava seguir uma certa liturgia. Mas nas casas, eles podiam cantar, podiam ouvir a palavra, mas podiam partir o pão. Ou seja, mesmo lá na mesa, eles podiam ter um momento de lazer, um momento de brincadeira, mas não cessavam de cantar e louvar e adorar. Isso é grande exemplo, e nós temos que extrair para os nossos dias de hoje. Aí na quarta pergunta, nós temos que olhar
para esses textos, para esses trechos, para estas histórias e buscarmos exemplos para praticarmos. E aí então, eu olho para o que Paulo escreveu aos Colossenses e falo apenas só do comecinho, a primeira parte, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, se a palavra de Cristo estiver dentro do nosso coração, ela vai sair de dentro para fora. E aí então nós vamos ser verdadeiros adoradores e vamos ensinar a outros também a seguir o caminho da adoração. Amém. Nós sabemos o que é adorar, né? Quando a gente, acho que boa parte aqui que nasceu, né, dentro da igreja, já aprende, né, o que é adorar. Então nós sabemos o que é adoração, o que é a verdadeira adoração. Nós sabemos o que precisa para adorar a Deus, né? Então vamos pôr em prática, né, a nossa adoração. Porque não importa o que o mundo está passando, não importa o que o mundo vai passar, né? Nós devemos adorar a Deus. Porque, independente das circunstâncias econômicas, né? Nós acordamos todo dia com vida, vamos adorar a Deus. Independente da situação de saúde, se Deus te deu mais um dia, adore-o, né? Porque Deus supre as nossas necessidades. Deus supre tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, Deus supre. E se Ele não está suprindo, né? Se você acha que Deus não está suprindo as suas necessidades, pare um pouco e pense. Talvez Ele não está fazendo aquilo que eu quero, mas Ele está fazendo aquilo que eu preciso, né? Então vamos louvar, vamos adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda adoração. Eu agradeço aos irmãos que responderam as perguntas. Agradeço a todos os irmãos que aqui estão, que nós possamos continuar adorando a Deus e venhamos a ouvir a palavra, os louvores, e possamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, Ele falar com essa igreja, e que o nosso louvor, a nossa adoração chegue até o seu trono com cheiro suave.